Estamos de volta com o Band Entrevista. O meu convidado é o professor da Universidade Federal da Bahia, Ordep Serra. Professor, existe, né, professor? O senhor já falou aí desse juiz federal do Rio de Janeiro, pouco entendido, pelo menos em relação à religião. Existe racismo e preconceito ainda com relação às religiões. Não dá para negar o racismo brasileiro. Né? Ele é muito mascarado, muito hipócrita, mas é muito efetivo. Primeira coisa, olha as estatísticas. Vamos ver as estatísticas. A Bahia. Nós aqui na Bahia é o estado em que ocorre mais matança de jovens negros. Há um genocídio da juventude negra aqui. A Bahia está sendo branqueada a bala. E no Brasil inteiro é perigoso ser jovem e negro. Uma das causas mortes do jovem negro no Brasil mais constantes é bala. Não é? Então, tem a população, onde é que estão os negros nessa cidade? Estão nos brongos, não é? Estão nas habitações subnormais. Se você olhar a distribuição de renda, os afrodescendentes sempre estão nas faixas mais baixas. São aqueles menos assistidos em matéria de... Não dá para negar o racismo brutal. A gente vê, quando a gente começa a estudar desigualdade, não é? Se pega as estatísticas que traduzem, aliás, a crescente desigualdade, não é? E vai ver sobre quem ela incide, não é? Sobre quem ela incide. A maior vítima de violência aguda no Brasil são os jovens negros. A maior vítima de violência crônica são as mulheres, principalmente as mulheres negras. Não é? Isso se reflete também na religião? Como? Isso se reflete também nas religiões claro, afro-brasileiras? Não é por acaso que se ataca tanto algumas religiões no Brasil, são justamente as religiões afro-brasileiras que são vítimas da intolerância mais brutal e mais cruel. Ora, a intolerância religiosa, nesse caso, é um cavalo de batalha do racismo, não é? Quando se acusa de ser demoníaco esses cultos, nem sequer tem demônio, né? na mitologia do candomblé, não? Quando se faz essas acusações, essas calúnias, invasão de terreiro, aqui na Bahia mesmo teve um grupo que foi expulso. Os criminosos foram lá e destruíram o terreiro. E de vez em quando a gente tem esses ataques, o Ministério Público Estadual, graças a Deus, conseguiu barrar muitas dessas agressões que se faziam, inclusive, nas televisões. Você vê os pastores aí vomitando calúnia, fazendo injúria sistemática, maus pastores, porque esses não são verdadeiros pastores evangélicos, não é nada de evangélico. Evangélico sério, alguém como o pastor Djalma, por exemplo, que é ecumênico. Esse desrespeito sistemático à religião afro-brasileira traduz do racismo brasileiro. É muito cruel o racismo brasileiro, ele cria desigualdades, ele se infiltra na cabeça de todo mundo, não é? E acaba sendo naturalizado. Dediquei minha vida muito à luta contra o racismo, mas estou escandalizado com o que se passa na Bahia. Repare bem, Quilombo do Rio dos Macacos. Estão lá essas pessoas sofrendo agressão, ameaça e impedidos de circular em seu próprio território, que é território deles, sim, não é? Pela Marinha do Brasil, que como Força Armada Brasileira tinha que defender o direito deles e não agredi-los. Nós temos aqui os Tupinambá, o racismo anti-indígena é forte. Veja como estão os Tupinambá da Serra do Padeiro, quanta violência eles sofrem. Não é? O cacique Babau, preso à toa, como depois se reconheceu, quando estava indo a Roma para falar com o Papa. Para impedir que ele denunciasse a situação vivida aí. Sempre combati o racismo e vou continuar a combater o racismo, o sexismo, a desigualdade. Agora, por que a gente tem essa dificuldade? A gente, né, nós como sociedade, temos uma dificuldade de evolução. Quer dizer, no início do século passado, a gente tinha a polícia atentando contra terreiros, prendendo os religiosos, quebrando, né, batendo, enfim. Hoje isso mudou de alguma forma, mas claro, são religiões e são pessoas, nós negros, que continuamos sentindo fortemente o racismo. E o senhor bem citou aí o genocídio da juventude negra.
Por que é, como antropólogo, que a gente tem essa dificuldade de evoluir, professor, e de respeitar o outro e respeitar as diferenças? É verdade. No nosso caso, é a baixa qualidade da educação, antes de mais nada. O Brasil investe muito pouco em educação, investe mal, entende? Não faz um esforço sério para superar o déficit educacional que existe. Além do mais, a desigualdade não é seriamente combatida. Ela tem que ser seriamente combatida. A concentração de renda tem crescido, né? E a concentração de renda cria desequilíbrios. O Brasil melhorou em alguns aspectos, a gente ainda tem que reconhecer que houve inclusão de uma faixa de gente que estava na miséria, passou para a pobreza relativa, mas isso é muito pouco ainda para o tamanho do Brasil e para as esperanças que nós temos nele. É preciso investir muito mais. Não é? É preciso mais respeito pela cidadania. Nós temos baixa cidadania. Nós não reclamamos dos nossos direitos. Não é? Eu vejo até na classe média alta, as pessoas têm dificuldade de reclamar dos seus direitos. Mas vamos aprendendo, eu sou otimista. Acho que o Brasil avança. Essas manifestações de junho foram uma coisa linda, uma lição democrática. Eu fiquei muito orgulhoso no ano passado, lendo um artigo que saiu no Time londrino, não é? Em que o articulista agradecia aos brasileiros por ter denunciado essa jogada do mega evento que explora o povo. Disse, olha, os brasileiros fizeram o que nós não soubemos fazer, nós não soubemos reagir quando fomos também espoliados e esbulhados aqui com a Olimpíada. Os brasileiros deram uma lição, não é? O povo não é assim tão bobo como imaginavam. Nem tão tranquilo, né? Então o povo é inteligente, descobriu que está sendo esbulhado, não é? O que é que a gente quer? Eu vou à praça sempre que for preciso para dizer a mesma coisa que meus queridos irmãos disseram. Saúde, saúde está uma desgraça, não é, meu filho? Educação, saúde pública está lá no lixo. Pergunte ao meu querido Abelardo, que está dirigindo o CREMEB, não é? Está no lixo. A educação está muito mal das pernas, não é? Aqui na Bahia, de um modo especial. Enfim, queremos saúde, queremos educação, queremos segurança. Você se sente seguro, meu bem? Não é? Ninguém se sente seguro mais em Salvador, cidade em que na minha juventude eu andava a pé por aí fazendo farra à noite. A gente vai conversar já, inclusive. Eu quero saber um pouquinho da infância do senhor lá em Cachoeira. A gente volta já com mais um pouquinho desse bate-papo com o professor Ordep Serra. O Band Entrevista volta em instantes.